A morte de 9 jovens em Paraisópolis após uma ação da polícia. E vamos entender como a notícia pode levar à criminalização das vítimas e como a grande imprensa tem tratado esse episódio. Nós conversamos com a linguista Letícia Salorenzo. Oi, Letícia, tudo bom? Olá, tudo bom, Thalita? Tudo certo. Letícia, eu vi muitas notícias trazendo no título a questão da tragédia e poucas falando sobre um massacre, uma chacina, que, ao meu ver, tem uma relação maior com a questão da responsabilidade. Mas você é especialista, você que fala. A tragédia versus o massacre também é uma coisa que eu reparei, né? Que a Globo News está falando da tragédia de Paraisópolis, a tragédia, e os veículos de esquerda estão falando de massacre, né? Isso eu reparei. Mas uma coisa que eu gosto muito de reparar quando tem notícia envolvendo a polícia é como a polícia não aparece nas manchetes, né? Tem muitos casos disso. Ontem, por exemplo, eu peguei 6 manchetes que saíram na hora e eu observei que 2 delas me chamaram muita atenção. Por exemplo, a da CBN. Baile funk termina em ao menos 9 mortes na favela de Paraisópolis, em São Paulo. Cadê a polícia? Não tá, não aparece, desaparece. E assim, aí deixa eu tirar o boné de linguista, botar o boné de jornalista. Os jornalistas sabem que esse fim de semana aconteceram milhares de bailes funk Brasil afora. Nenhum deles foi notícia, só o de Paraisópolis foi notícia. Por quê? Porque aconteceu o inesperado, o inusitado. E qual foi esse inesperado, esse inusitado? Foi a ação da polícia, que causou 9 mortes. E a menina da ponte acabou até de dizer que não foi por pisoteamento, né? Foram outros motivos. Mas então nós temos uma causa e uma consequência. Polícia invade baile funk e deixa 9 mortos, né? O primeiro que fez essa manchete adequada, mostrando causa e consequência, foi a Ponte. A ação da PM no baile funk da favela Paraisópolis deixa 9 mortos pisoteados em São Paulo. Isso foi ontem, né? A grande maioria das manchetes ontem até começaram a falar alguma coisa, mas deixaram a polícia militar. É o que a gente chama, tem uma área da gramática que estuda isso, que é a pragmática, que é a organização dos constituintes da frase, a organização dos constituintes. Então você pode dizer, eu tomo café todo dia, como você pode dizer café, eu tomo todo dia. Isso pode parecer que não faz diferença, mas isso faz uma diferença muito grande. Porque quando eu digo 9 pessoas morrem pisoteadas em baile funk e eu sumo com a PM da manchete, eu estou dando foco em 9 pessoas morrem. E aí a gente volta da minha outra participação, não lembro quando eu te mostrei a diferença entre matar e morrer. A diferença entre João matou Maria e Maria morreu. Quando você diz Maria morreu, a culpa é só da Maria, ou foi um acidente, foi morte natural. Quando você diz que João matou, você tem um culpado pela morte de Maria, que foi causada por um terceiro, e não foi por ação natural, né? Nós temos a mesma coisa que 9 pessoas morrem pisoteadas, mas espera aí, por que elas foram pisoteadas? O que aconteceu? Isso não está contemplado aqui, né? Outra aqui, olha. Após a ação da PM para dispersar baile, 9 morrem pisoteados em São Paulo, em Paraisópolis, na manchete do UOL, né? E aqui o exame. PM diz que apenas reagiu a ataques da população em Paraisópolis. Ou seja, a PM já está se colocando na defensiva. A PM é sempre santa, a PM nunca faz nada de errado. E o pior de tudo, a grande imprensa compra esse discurso, né? Sim. Tem um exemplo que é bastante claro em relação a esse uso das palavras, que é quando a grande imprensa vai falar sobre movimentos sociais de habitação que invadem um local e não ocupam, como seria o uso correto da palavra, né?
E você... Mas o exército americano, ele sempre ocupa um país inimigo, ele nunca invade, né? Exatamente, pois é. Então, é isso, existem interesses, existem formas de criminalizar um acontecimento a partir das palavras que você usa. Exatamente, e a ordem como você coloca isso na manchete, repare como as manchetes começam. Começa ação da PM, ação da PM, ação da PM. Ou então começa 9 mortos, 9 mortos, 9 mortos. Qual é o assunto que você vai tratar? Quando você fala de 9 mortos, você está falando dos 9 mortos. Você não vai falar da PM que causou essas mortes, né? Sim. Isso é muito importante a gente prestar atenção e principalmente, se ainda tem algum jornalista de grande imprensa que está me ouvindo, por favor, gente, vamos prestar atenção nisso, para de cair nessa esparrela. Às vezes parece que eles caem de inocente que são, sabe? Eles pegam o press release da polícia e publicam e pronto, está feito. Só que isso não é jornalismo. Sim. Importante a gente tomar muito cuidado e ler com muita atenção o que se escreve, o que está sendo publicado na imprensa. É isso. Letícia, muito obrigada pela análise. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.